Bíblia Sagrada. 1 Reis, capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservamos os cavalos, as mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo-o, ele prostou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse ele: eu sou. Vai e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive ao Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde meu senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: vai, dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia os 100 profetas, homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e sustentava de pão e água. E agora dizes tu: vai e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deverás hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias, e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, envia junta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros e a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todos o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Assim seja. Elias e os profetas de Baal então
Disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e o profeta de Baal são 450 homens. Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse ele aos profetas de Baal: escolhi para vós um dos bezerros e preparei o primeiro. Porém sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metas fogo. E tomaram o bezerro e lhes deram, e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamaram a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado do meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecem. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. E de maneira com que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse ao Senhor Deus, a Abraão, e de Isaque e de Israel: manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e então lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque tudo há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª
vez disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe e ao teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entrando, os céus se engrandeceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Assim seja.